Graça e paz, irmãos. Boa noite. Obrigado, pastor. Irmãos, eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Ou aqueles que preferirem, e eu vou pedir licença que eu vou usar também o celular, abrirem seu aplicativo na Bíblia. O aplicativo da Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, assim como tem sido feito nas últimas pregações. O pastor está pregando sobre o tema O Reino Invertido, Viver à Luz do Sermão do Monte. E esses sermões estão sendo estruturados a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 21. Mateus 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler e buscar expor o que está contido nesse texto que vai do versículo 21 ao versículo 26. Façamos a leitura, irmãos. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos a mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, obrigado por este momento. Nós entoamos hinos de louvor ao Senhor, declaramos a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Rogamos a Ti o Teu perdão, Senhor, e agora estamos sedentos por ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor falou comigo ao longo da semana, me admoestando, me exortando, me edificando e me consolando por meio da Tua palavra, assim, ó Deus, me ajude a fazer a mesma coisa, transmitindo aos irmãos a palavra que o Senhor me colocou ao coração. Que o Senhor me capacite, fale através de mim, que não seja das minhas próprias palavras, mas do Senhor, e que o Senhor ilumine o entendimento do coração dos meus irmãos, para que sejam edificados, consolados e exortados no Senhor, no Teu amor. É assim que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que vocês conhecem aquele seriado de TV que se chama Todo Mundo Odeia o Chris. Caruso é o valentão da escola. Chris é o único negro da escola. Sistematicamente, Caruso humilha, ameaça e agride verbalmente, e às vezes fisicamente, o Chris. Caruso acredita que a existência do Chris e a sua presença na escola não são aceitáveis, simplesmente porque, para ele, o Caruso, isso não é justo. Chris também não considera justo que o Caruso o trate dessa maneira. E então passa a planejar formas de derrotar Caruso, movido pelo ressentimento e desejo de vingança. Nesse seriado, vemos nestas duas personagens, a manifestação da ira, cada um à sua maneira. A raiva e o ressentimento são faces da mesma moeda, a ira pecaminosa. Este trecho do Evangelho que nós lemos em Mateus, nos ensina que o 6º mandamento tem a ver com a ira que abrigamos em nosso coração, em nosso íntimo. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, embora seja o primeiro na sequência. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos.
reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que de todos os versículos que existem no Evangelho de Marcos, apenas 55 não estão no Evangelho de Mateus. Então, Mateus, ele tomou como base o Evangelho de Marcos para escrever o seu próprio Evangelho. Este apóstolo destinou sua obra aos judeus cristãos, pois a sua grande ênfase é provar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Ele apresenta Jesus como o rei aguardado dos judeus. Na leitura deste evangelho, encontramos centenas de citações do Antigo Testamento. Nessas citações do Antigo Testamento, nós vemos que elas são sempre antecedidas pelo termo para que se cumprisse aquilo que está escrito. O autor começa com a genealogia de Jesus a partir de Abraão, relata o seu nascimento e a perseguição contra o Salvador, sua tentação no deserto pelo diabo, a escolha dos discípulos, seus ensinos e embates com as autoridades judaicas, a traição por um dos seus seguidores mais próximos, sua prisão, crucificação, morte e ressurreição, e o comissionamento aos discípulos para que anunciem a salvação. Jesus é o Rei prometido que salva o seu povo dos pecados deles. Jesus é o Rei prometido que salva o seu povo dos pecados deles. Neste capítulo que nós lemos, vemos este rei, juntamente com seus discípulos, diante de uma multidão, ensinando a ética do seu reino. Em suas instruções, ele identifica os cidadãos do reino, que são os humildes, que se arrependem e choram pelos seus pecados, os mansos, os que buscam a justiça do rei e têm misericórdia do próximo, os pacificadores e os que suportam as perseguições por causa do seu soberano. Eles também são testemunhas e dão sabor e iluminam o mundo com a nova vida recebida de Deus e buscam cumprir a lei do reino divino que já foi estabelecido, mas que será consumado com a volta desse grande rei. Nestes versículos que lemos, encontramos uma instrução específica sobre a lei do reino dos céus. Dos versículos 21 a 26, nós vemos Jesus falando sobre a lei do seu reino. Um pouco antes disso, Jesus nos diz que a justiça dos cidadãos do reino dos céus deve excederem muito a dos escribas e fariseus. Isso é perceptível quando recapitulamos as qualidades desses cidadãos. Mas é necessário ainda que eles tenham um correto entendimento do que os mandamentos requerem dos seus súditos. É isso que Jesus passa a explicar. Para isso, o Senhor usa uma fórmula interessante. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E logo depois ele fala: eu, porém, lhes digo. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem a autoridade de quem é o legislador, intérprete e juiz. Veja a declaração que Mateus faz ao final do sermão, no capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Dos versículos 21 a 26, Jesus ensina sobre o sexto mandamento. Ele mostra que para Deus, mais do que praticar o que o mandamento ensina, é necessário que a volição humana esteja direcionada à obediência aos estatutos divinos. Isso significa que o meu e o seu coração, o centro do comando da nossa vida, tem que estar comprometido com a lei de Deus. E de acordo com o sexto mandamento, quando isso não acontece, está se cometendo homicídio. Jesus explica isso. O problema do homicídio é um problema do coração. O problema do homicídio é um problema do coração. Quando há ira em nós, há morte em nós. O problema está em nós e não nos outros. A ira que há no meu e no seu coração é a fonte da obstinação, interfere na adoração e conduz à morte. Portanto, eu quero meditar com os irmãos neste texto e dele extrair
as instruções de Jesus sobre os problemas do nosso coração. Quais são os problemas que Jesus aponta neste texto que existem no nosso coração? O primeiro problema que eu quero meditar com os irmãos, nos versículos 22 e 23, eles são baseados num termo, numa frase, numa expressão muito usada no meio dos conselheiros bíblicos. A frase é a seguinte: o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Versículos 21 e 22, acompanhe a leitura, por favor. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. O pastor Hernandes esclarece que Jesus não está aqui se contrapondo ao que a lei diz, mas opondo-se à falsa interpretação dos doutores da lei. Os discípulos foram ensinados na tradição judaica, aprenderam a lei de Deus com os mestres da lei, os escribas, os fariseus e os saduceus. Estes mestres haviam recebido o seu ensino dos que lhe antecederam. Era um conhecimento transmitido de pai para filho, conforme a cultura judaica. Jesus formula sua preleção nesse princípio. Ele lembra aos ouvintes o que eles receberam dos seus antepassados. E, neste caso, eles foram instruídos sobre o 6º mandamento da seguinte forma: não mate, mas caso alguém cometa um homicídio, este será levado a julgamento. É importante notar que a palavra usada aqui neste comando para não matar significa não assassinar. Tirar a vida de outra pessoa injustamente. Sim, existe uma forma, uma maneira justa de agir em que a morte de alguém é justa. É o que se entende por legítima defesa ou guerra defensiva. Quando uma pessoa, um grupo ou uma nação está sob ameaça injusta de outrem, a ação de defender-se atacando é legítima defesa, é justa. A legítima defesa é autorizada com o fim de preservar a vida. Ao ordenar que o homem não mate, ou seja, que o homem não cometa assassinato, Deus ordena que o homem tome todas as medidas necessárias para preservar a própria vida e a de outras pessoas que estão sob seu cuidado e sua responsabilidade. Veja a resposta da pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster sobre os deveres exigidos no 6º mandamento. Os deveres exigidos no 6º mandamento o 6º mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a de outros, de resistir a todo pensamento e propósito, julgar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. De, pela defesa justa, proteger a vida contra a violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito, comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade. De ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal, de confortar e socorrer os aflitos, e de proteger e defender os inocentes. Para os antigos, o pecado apontado no 6º mandamento estava limitado a tirar a vida de alguém. Caso um homem atingisse outro violentamente e este viesse a morrer, o agressor seria julgado e pagaria com a própria vida. Ele se baseava em Gênesis 9:6,
Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Até aqui, os judeus e os discípulos de Jesus ali não viram nada de novo. Estava tudo normal para eles. Eles foram instruídos na lei e sabiam que cometer assassinato era pecado e punível com a própria vida, com a morte. Mas eles sabiam somente uma parte do ensino, pois os seus antigos professores haviam deturpado o verdadeiro entendimento da lei. Por isso, Jesus corrige o entendimento deles, lhes dizendo: eu, porém, lhes digo, com a autoridade de quem é o autor, legislador, juiz e cumpridor da lei, Jesus expõe o que eles ainda não haviam entendido. Jesus é Deus. Veja o que está escrito no início do Evangelho, no capítulo 1 de Mateus. José, não tenha medo, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Somente o próprio Deus tem autoridade para legislar sobre o seu povo. Somente Deus tem autoridade para criar e interpretar a lei do seu reino. Somente Deus tem autoridade para corrigir o entendimento da sua lei. O mestre agora lança luz no entendimento do público, afirmando que o homicídio, o assassinato, é um ato do coração humano e não exclusivamente das mãos. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus iguala a ira, o ódio e o ressentimento a matar alguém. Aquilo que acontece na prática, a raiva exposta no relacionamento, nasce no coração e se expressa por meio de violência verbal ou física, pela indiferença e expressões corporais. Quando nos iramos injustamente contra o irmão, nós atingimos o irmão verbal, moral e fisicamente. Em nosso coração estamos desejando a morte dele. Quando insultamos e causamos constrangimento ao irmão, estamos expressando que a existência dele é indesejada. Quando expomos o irmão ao ridículo publicamente, atestamos que, para nós, a melhor solução seria que ele sumisse como se fosse um passe de mágica. Todas essas reações são expressões da ira pecaminosa. É homicídio. Na tradução revista e atualizada, encontramos no versículo 21 uma observação entre colchetes. Está escrito assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão. Há o acréscimo da informação que é a ira sem motivo justo, que é digna de julgamento. Como se dá isso? Existe uma ira justa e uma ira injusta? Sim, existe. A ira de Deus é justa. A ira dos homens, injusta. Deus é santo. Ele declara isso, e Moisés registra em Levítico 11:44. Nele não há pecado, ele é puríssimo, justo, misericordioso e bom. Somente ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, manifesta em todo o tempo e em todas as ocasiões ira justa. Deus está irado com o pecado e com os pecadores, e cairá sobre cada um deles para satisfazer a sua ira santa. Paulo registra isso em Romanos 1:18. A única forma que o homem tem de não ser atingido pela ira de Deus é proteger-se sob a justiça de Jesus Cristo. O próprio Paulo diz isso em Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e o têm como seu Senhor e Salvador, assistirão ao derramar da justiça santa, a ira santa de Deus, a santa ira do Criador,
mas não serão atingidos por ela. Mas todo aquele que o negar será atingido por essa ira santa e sem misericórdia. E a ira do homem? O pastor e conselheiro bíblico Robert Jones diz que nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido e que surge de desejos e prazeres entrincheirados que guerreiam dentro de nós, conforme Tiago 4:1. Jones também afirma que, nas Escrituras, a palavra ira comunica emoção, cobrindo todo o espectro da ira ardente e explosiva até a rejeição gélida. Mas a ira sempre envolve crenças, motivações, percepções e desejos. Frequentemente manifestamos ira por meio de ações violentas motivadas por um senso equivocado de justiça própria. Comumente o homem não está preocupado em executar a justiça de Deus, mas a sua própria justiça, de acordo com a sua própria interpretação do que é justo, sem que se submeta a qualquer critério divino. Um homem julga que não é justo que sua esposa não sinta desejo por sexo com a mesma frequência que ele e busca prazer fora do casamento. Uma esposa e mãe considera injusto que não tenha tempo para seus próprios deleites, porque seus filhos e o marido demandam demais do seu tempo e resolve abandonar o lar em busca de uma realidade que só existe na sua própria criatividade. Filhos desobedecem aos pais e se envolvem em relacionamentos perigosos porque acreditam que é injusto que seus pais definam quem são as melhores companhias para si. Um membro da igreja que não aceita a disciplina porque não quer se submeter à autoridade do conselho. Um líder de igreja que não aceita um feedback sobre seu comportamento, pois não é justo que um membro leigo ameace a sua autoridade. Muitos exemplos poderiam ser dados. Todas essas situações mostram como a ira é real e se manifesta de maneira sorrateira para destruir relacionamentos. Mas podemos dizer sim, que o homem regenerado, e somente este, pode realizar atos de ira justa. Quando a ira do crente está alicerçada nos interesses de Deus, nos interesses do reino de Deus, esta pode ser considerada justa. Mas qual é o critério para saber se a ira que estou sentindo é justa ou não? De maneira simples, o critério é a palavra de Deus. Se não conhecemos a palavra de Deus e seus ensinamentos, nunca saberemos como exercitar a ira justa. Todavia, quando conhecemos as Escrituras, submetemos nosso senso de justiça à justiça de Deus. E assim poderemos corrigir nossos sentimentos e nossos pensamentos sobre qualquer fato que estaremos enfrentando. Assim, em seguida, com os nossos pensamentos e sentimentos corrigidos pela palavra de Deus, vamos falar e agir com amor, com graça e com misericórdia, como manifestação da ira justa. Sim, amor, graça e misericórdia como manifestação da ira justa. A manifestação da ira justa tem essa característica da misericórdia, e o autor David Powlison, ele fala no livro Bom e Bravo, que ela tem 4 aspectos interessantes, que é a paciência para lidar com o problema e o pecado do outro, o perdão para não jogar em rosto o pecado do outro, a caridade para saber lidar com as questões do outro e o conflito. O conflito é uma característica da misericórdia, de nós fazermos o ofensor saber lidar com o seu pecado e se arrepender e confessar e se corrigir. Foi assim que Deus fez conosco. Ele agiu conosco com amor, graça e misericórdia. Nós cantamos isso aqui esta noite. Misericórdia o Senhor nos deu, dispensou a cada um de nós.
É assim que nós devemos fazer ao próximo. Isso porque o fim de tudo é ganhar o irmão por meio do seu arrependimento e confissão de pecado. A ira justa vai em busca do ofensor para que se arrependa e corrija seu rumo. O ofensor, diante do amor, da graça e da misericórdia, se arrepende e confessa seu pecado. Ambos se reconciliam e Deus é glorificado. É assim que a lei de Deus é cumprida. Nos versículos 22, 23 e 24, Jesus se concentra na ira contra o irmão. Todo aquele que se irá contra seu irmão, quem insultar seu irmão, quem o chamar de tolo. Quem é o irmão a quem Jesus se refere? Neste caso, o irmão é aquele que professa a mesma fé, a fé no Deus vivo. O irmão é um filho de Deus. Certamente, todo o que se ira ou provoca ira contra um irmão injustamente, o insulta, difama e calunia, está agindo contra a vida daquele que Deus adotou como filho. Logo, está ofendendo o próprio Deus. Ou você não toma para si a ofensa que é feita ao seu filho? Como imagem de Deus, assim como ele, nós nos ofendemos com a ofensa que fazem aos que amamos. E se Deus foi ofendido, o ofensor está em apuros. Porque a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O pastor John MacArthur destaca que o poder do Sermão do Monte é que a mensagem e a obra do rei são, primeiramente e acima de tudo, interiores e não exteriores, morais e espirituais, em lugar de físicas e políticas. Não encontramos aqui nenhuma reforma política ou social. Sua preocupação é com o que os homens são. A sua preocupação, a preocupação de Jesus, a preocupação de Deus é com o que os homens são. Porque o que eles são determina o que eles fazem. Portanto, a ira é um problema do coração. Um coração cujo senso de injustiça é pecaminoso, divorciado da justiça de Deus, que busca seus próprios interesses, ansiando por satisfazer seu egoísmo, orgulho e soberba. O coração do problema é o problema do coração desviado de Deus. O coração do problema é o problema do coração desviado de Deus. Nos versículos 23 e 24, nós vamos encontrar o segundo problema que existe em nosso coração. Acompanhe a leitura, por favor. 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar. A conjunção, portanto, liga o que foi dito ao que será ensinado. E a expressão "se você" particulariza a informação ao indivíduo. William Hendricks diz que vê-se claramente que Jesus está personalizando muito agora. Ele então se dirige a cada indivíduo em particular. Que cada homem examine o seu próprio coração. Se tem algo que é muito caro a Deus, é o culto que Ele ordenou que prestemos a Ele, e somente a Ele. Se não estamos adorando a Deus, estamos adorando outro Deus. Se nosso coração não está voltado para a vontade de Deus, certamente está inclinado diante de outra divindade. Pode ser o próprio ego, o dinheiro, a carreira ou as pessoas que amamos. Após esclarecer e iluminar o entendimento dos ouvintes, Jesus resolve ilustrar o ensino a fim de melhor capacitá-los à aplicação. Jesus usa o segundo mandamento para ilustrar o sexto. O culto a Deus deve ser prestado como Ele ordena e não de acordo com os desejos dos homens.
Como presbiterianos, sujeitos aos princípios da Reforma Protestante e aos símbolos de fé de Westminster, adotamos o princípio regulador do culto. Esse princípio afirma que o culto aceitável a Deus é aquele oferecido de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras, conforme a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21. Sendo assim, Jesus ensina que, para que o culto seja prestado em conformidade com o 6º mandamento, devemos não somente nos arrependermos da ira contra o irmão, mas também devemos nos reconciliar com o irmão que está irado ou ofendido conosco. Então, se sabemos que temos um irmão que está ofendido conosco, o autor da lei nos ordena que nos reconciliemos com ele, sob pena de não termos o nosso culto aceito por Deus, por mais sinceros que sejamos. Mais uma vez, vem à tona a verdade que eu afirmei anteriormente e que a Bíblia toda afirma. A ofensa que fazemos ao irmão é ofensa contra Deus, nosso Pai. A melhor forma de alegrar o Pai é estar em paz e em comunhão entre irmãos. E isso nos lembra a verdade do Salmo 133. A instrução é para que a reconciliação ocorra antes do culto. A oferta deve ser feita depois da reconciliação com o irmão. Os verdadeiros adoradores, para adorarem ao Deus verdadeiro em espírito e em verdade, devem se apresentar diante dele com o coração limpo, como Jesus ensina no versículo 8 deste capítulo. Os que buscam a paz e a reconciliação são os que são chamados filhos de Deus, conforme Jesus afirma no versículo 9 deste capítulo. Mais uma vez, irmão, Jesus é Deus, e Deus é zeloso de seu culto. Por isso ele tem autoridade para estabelecer como deseja ser adorado, pois os homens infectados pelo pecado não conseguem elaborar com correção uma forma santa de cultuar a Deus. Nossas imaginações e nossos corações são enganosos e desesperadamente corruptos. Isso foi afirmado pelo profeta Jeremias. A nossa adoração a Deus é por Ele prescrita em Sua palavra, e não podemos nos achegar a Ele com o coração contaminado pelo ódio, ressentimento e desprezo pelo irmão. Não podemos ignorar a ofensa que fizemos e pensar que Deus não se importa. Afinal, às vezes nós pensamos, isso não é tão grave. É grave sim, isso é muito grave. Tanto é que Jesus iguala esse comportamento ao assassinato. Quem tenta prestar culto consciente de ter ofendido o irmão injustamente e sem reconciliar-se com ele, está dizendo a Deus que prefere a morte do irmão a abandonar seu orgulho. Está desprezando o culto de Deus. Está adorando a si mesmo, um Deus falso. Está com um problema de adoração no seu coração. Há quem possa pensar, já que não terei meu culto aceito por Deus, não irei cultuar. Tem gente que pensa isso. Eu ofendi, meu irmão está ofendido comigo. Se eu não me reconciliar com ele, Deus não aceita meu culto, então eu não vou ao culto. Eu não vou cultuar. Essa opção é a pior situação. Você não se arrependeu, não se reconciliou, quebrou o 6º mandamento e agora com essa decisão quebra o 2º, o 4º, o 3º, todos os outros mandamentos. O seu coração continua com o problema de adoração. Você escolheu adorar a si mesmo. Lembre-se que o cidadão do reino dos céus é humilde e chora em lamento pelos seus pecados. João Calvino, comentando esse texto, afirma: as palavras de Cristo nada mais significam do que isso, que é uma falsa e vazia profissão de adoração a Deus, que é feita por aqueles que, depois de agirem injustamente para com seus irmãos, o tratam com arrogante desdém. E que, quando Deus ordena àqueles que feriram algum de seus irmãos que se reconciliem com ele antes de oferecerem seu presente, o que ele quer dizer é que, enquanto a diferença com o nosso vizinho for mantida por nossa culpa, não
temos acesso a Deus. Para ser um cidadão do reino de Deus, precisamos corrigir o problema de adoração do nosso coração. Temos que nos reconciliar com o irmão ofendido e então voltar e fazer a oferta de um culto racional e agradável a Deus. Então nós temos que, o primeiro problema que nós temos é um problema de um coração desviado de Deus. O segundo é um problema de adoração que existe em nossos corações. E o terceiro problema que nós encontramos nesse texto, nos versículos 25 e 26, é o problema do coração obstinado. O problema do coração é a obstinação. O problema do coração é a obstinação. Versículos 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz não entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. A última ilustração de Jesus sobre como aplicar o ensino do sexto mandamento é a de um relacionamento com alguém que não é um irmão e passou a ser um adversário. Trata-se de alguém com quem o cristão possui uma dívida, pois ele se refere a pagar o último centavo. A ordenança é semelhante à anterior. Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Um adágio popular diz que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Principalmente quando eu sou o ofensor. Quando o digno da condenação sou eu. Preciso entrar logo em acordo com os que se opõem a mim. Essa instrução de Jesus tem como objetivo evitar a pena máxima do ofensor, pois o adversário, cheio de razão, não será condescendente. Não fazer as pazes com o adversário, quando se é o devedor, é desprezar o outro em seu coração. Um pouco mais à frente, no Sermão do Monte, Jesus irá ensinar que o cidadão do reino dos céus ama os inimigos. No capítulo 6, na oração que ele ensina aos discípulos, ele ensina: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em Romanos, o apóstolo Paulo traz à tona o ensinamento de Provérbios. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Persistir em uma disputa injusta com o adversário é ser obstinado, pois insiste em manter uma postura de combate ao invés de uma mediação conciliadora. O comportamento litigioso é pecaminoso, é homicídio. Neste caso, não estamos lidando com um irmão, outro que, como eu, é temente a Deus. É um ímpio, alguém que não reconhece a Deus como seu Senhor e Salvador. É alguém que despreza a Deus, não pretende usar de misericórdia, nem propor clemência. O adversário já denunciou, a intimação para a audiência diante do juiz já foi recebida e o julgamento está em andamento. É certo que haverá condenação, pois todas as provas estão sobre a mesa. Resistir na ideia de que é inocente é tolice, é obstinação. Poderá, inclusive, ter a pena agravada por usar de má fé em juízo. Não é uma decisão sábia. Por isso, a advertência é: vá sem demora, antes que o juiz decida a sentença. Apresente-se diante do juiz com um acordo feito. Esta, sim, é a postura cristã. Reconhecimento do pecado, arrependimento, confissão, reparação e reconciliação.
É assim que o discípulo de Cristo reage de acordo com o sexto mandamento. Caso se recuse a proceder assim, nada lhe sobrará. Terá que entregar tudo o que deve e mais o que o juiz ordenar. O reformador João Calvino reforça que Cristo faz a advertência de que, mesmo entre os homens, geralmente é vantajoso para nós chegarmos a um acordo antecipado com os adversários, porque com pessoas briguentas, sua obstinação muitas vezes lhes custa caro. Ao mesmo tempo, admito que a comparação é aplicada com a justiça de Deus, pois Ele, Deus, exercerá com justiça, exercerá julgamento sem misericórdia para aquele que é implacável para com seus irmãos ou persegue seu contencioso ao máximo. Essa verdade está exposta na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Quando o coração tem um problema de obstinação, é difícil obter conciliação. Ambas as partes são persistentes e serão combativas até o último centavo. Não porque realmente necessitam, mas para provar quem tem mais poder, quem tem mais prestígio, ou simplesmente para desprezar o outro. O soberbo entra numa disputa com um adversário a despeito de sua própria culpa, mesmo diante de uma miríade de testemunhas idôneas, porque não pode admitir que sua reputação seja manchada e seu orgulho seja ferido. O seguidor de Jesus Cristo, cidadão do reino dos céus, não age assim. Ele confia a sua vida a Deus. Ele pensa antes na reputação do seu Senhor. Ele pensa antes na reputação do nome de Deus. Como embaixadores de Cristo, enviados para a expansão do reino de Deus, buscamos os interesses do reino e não os nossos. Portanto, a solução para o problema de obstinação em nosso coração é cumprir o sexto mandamento. Temos que, sem demora, entrar em acordo com o nosso adversário para que o nome de Deus seja honrado, reconhecendo nossos pecados, dando frutos de arrependimento, reparando os danos causados e firmando a paz com todos. A forma como entendemos e praticamos os mandamentos de Deus identifica qual é a nossa cidadania. Se entendemos e buscamos praticar os mandamentos do Senhor, como o próprio Deus nos ensina nas Sagradas Letras, seremos identificados como cidadãos dos céus. Se os desprezamos, somos apenas cidadãos deste mundo que jaz no maligno. Se andamos irados com o próximo, estamos irados com Deus, de quem Ele é imagem e semelhança, e então estamos sujeitos à morte no fogo do inferno. Se andamos em paz com o próximo, estamos em paz com Deus, e seremos confirmados como cidadãos da nova terra e do novo céu, quando o reino for definitivamente estabelecido. Um dos grandes inimigos contra o qual precisamos lutar é a volição do nosso coração. Distorcida pelo pecado, nossa vontade é continuamente má. O centro do comando da nossa vida quer exercer o controle total da vontade própria e da dos outros. Quando não conseguimos, nos iramos e destruímos relacionamentos com violência verbal ou física, desprezo e exclusão de convívio. Nós não somos uma bomba de hormônios que explode quando os outros acionam a espoleta. Quando explodimos em raiva, desprezo e obstinação, estamos apenas expondo que em nosso coração acreditamos que, apesar de sermos injustos, apesar de estarmos sendo injustos com o outro, queremos que nos dê a razão. Nesse caso, Deus deixa de ser o rei e entronizamos a nós mesmos em nosso coração. Então, deixe-me destacar 3 desafios que eu extraí desse texto. O primeiro desafio é: esteja convicto
que a sua atenção deve ser primordialmente com o seu coração. A sua atenção deve ser primordialmente com o seu coração. Se você se concentra apenas no que o outro diz e faz, não conseguirá perceber suas motivações no conflito que tem vivido. Se sua vontade é apenas derrotar o outro e se manter no pedestal da vitória, então não estará fazendo a vontade de Deus, mas a sua. Isso faz de você um homicida, segundo o 6º mandamento. Corrija os seus desejos e os encaixe na forma das Sagradas Escrituras. Sua atenção deve ser primordialmente com o seu coração. Encaixe suas vontades e desejos na forma das Sagradas Escrituras. O segundo desafio é, lembre-se que todo relacionamento expõe a adoração do seu coração. Todo relacionamento expõe a adoração do nosso coração. Se você se concentra no bem-estar do próximo, fazendo a ele o que gostaria que fosse feito a você, sem se preocupar se isso lhe traz alguma recompensa ou não, Deus é o centro da sua adoração. Mas, se não se importa com o que o seu irmão sente quando você o ofende, e age como se as coisas fossem sempre assim, e cada um que se acostume comigo, sua adoração está no seu próprio ventre. Você trocou o Deus verdadeiro pela sua própria imagem. Isso é semelhante ao assassinato. Deus não aceita a adoração de assassinos. Reconcilie-se com o irmão e preste seu culto a Deus de coração limpo e em paz com ele. O terceiro desafio é: lute contra a obstinação do seu coração. Lute contra a obstinação do seu coração. Seja célere, ligeiro nas disputas e encontre um acordo que aplaque a ira do adversário. Não subestime a capacidade dele de lhe prejudicar. Se ele não teme a Deus, poderá usar dos piores e mais sujos estratagemas para lhe derrotar. Quando ele souber que você é um cristão, usará a sua obstinação para envergonhar a igreja de Cristo e, consequentemente, o nome de Deus será escarnecido por causa do seu coração beligerante e impenitente. Abandonando a obstinação e entrando em acordo com ele, você o deixará estarrecido com a honradez com que reconheceu sua dívida e consentiu em pagá-la sem demora. Isso honrará o nome de Deus e fará brilhar a luz de Cristo diante dos homens. Ao invés de nutrir amargura e vingança contra Caruso, Cris pode reagir com base na providência de Deus, crendo que Deus é o Senhor de todas as coisas e que governa a criação com seus sábios decretos. Ele deve crer em seu coração que Deus o está ensinando sobre a vida neste tempo e preparando o seu coração para ser o melhor adorador do seu Senhor. Assim, ele percebe o trabalho de Deus para alcançar o bem maior de se parecer cada dia mais com o seu Salvador. Essa postura o ajudará a aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho aos demais colegas da escola e até ao próprio Caruso. Eu sei, irmãos, que o autor do seriado não tem essa pretensão, mas é isso que a palavra de Deus ensina. Nesta vida, nós nunca seremos de forma perfeita a imagem de Deus. Essa é uma obra progressiva do Senhor em nossas vidas através do Espírito Santo. Nós não somos capazes de não pecar. Todos os dias quebramos o 6º e todos os outros mandamentos. Mas isso não é motivo para desânimo, desesperança e desistência na caminhada na fé. Deus já providenciou o homem perfeito que obedeceu perfeitamente seus mandamentos e satisfez neste homem a sua ira santa que era contra nós.
Por causa de Jesus, nossos corações podem ter as vontades transformadas, ainda que falhemos em muitos momentos. Mas sempre seremos chamados ao arrependimento e conserto dos relacionamentos que porventura rompamos. Por estarmos unidos a Deus Filho, Deus Pai nos recebe e nos restaura pelo seu Espírito Santo. Ele nos fortalece e nos preserva de sermos impenitentes em nossas obstinações. Caso você ainda não tenha se unido ao corpo de Cristo, você ainda está separado de Deus e ainda está sujeito ao tribunal que condena a morte eterna. Abandone sem demora o Deus falso que está adorando e corra para debaixo da justiça de Cristo, pois ele declara que vem sem demora para resgatar os justos e condenar ao fogo do inferno todos quantos o desprezaram. Confie em Deus, creia em Jesus Cristo, vigie o seu coração, reconcilie-se com o seu irmão e faça acordos justos. Tudo isso para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a resolvermos os problemas do nosso coração, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Abaixe sua cabeça e medite durante alguns momentos sobre o que você ouviu. Amém.